Olá, pessoal. Aqui é a professora Beatriz, de Biologia 1. Hoje nós estamos indo para a nossa terceira aula sobre ecologia. E hoje o tema que a gente vai falar vai ser sobre alelobiose. Eu queria falar que a última aula foi ao vivo e eu não gravei, mas eu deixei o slide disponível no Google Sala de Aula para todo mundo. Eu acho que todo mundo já está no Google, quem não tiver entre em contato me avisa. Eu adiciono para não perder os materiais que estão sendo disponibilizados lá, tá bom? Então, hoje vamos para mais um tema de ecologia, né? Tem vários temas. Hoje a gente vai falar sobre alelobiose, que é o estudo das relações entre os seres vivos. As relações entre os seres vivos, elas possuem duas classificações. Nós temos as relações intraespecíficas e temos as relações interespecíficas. Por que são duas? Intraespecíficas são as relações entre os seres de mesma espécie, né? Então, vai ser uma relação entre eles, só aquela espécie. Por isso que a gente fala intra, né? De dentro. E interespecífica são as relações com seres diferentes, certo? Inter, a gente lembra de internacional, por exemplo. Então, vai ser as relações, né, com espécies diferentes. Então, vamos sempre lembrar, tem as relações intraespecíficas, espécies iguais, as mesmas espécies interagindo, uma espécie só, e relações interespecíficas, que são as relações de espécies diferentes. Não podemos confundir isso, certo? Das relações intraespecíficas e das interespecíficas também, a gente tem as relações harmônicas e temos também as relações desarmônicas. Harmônicas não preciso nem dizer o que é, o próprio nome diz, né? É uma relação onde está tudo ok, está tudo bem, todo mundo está sendo beneficiado. E desarmônica é uma relação onde alguém está saindo em desvantagem. Nas relações intraespecíficas, a gente tem a harmônica, a sociedade e também temos a colônia. Então, são duas. Vamos falar primeiro da sociedade. O que define a sociedade? Aqui na nossa imagem, a gente pode ver claramente como que é diferente as formigas, né? Cada formiga possui uma função. A gente vê que a rainha é diferente do rei e também que é diferente das operárias. Mas por quê, gente? Porque cada um desempenha uma função. Então, a gente chama isso de sociedade. Então, uma sociedade é uma relação onde os seres daquela espécie possuem anatomia diferente e funções diferentes, certo? É a mesma espécie, mas tem anatomia diferente e tem funções diferentes. Outro exemplo também seria a sociedade das abelhas, que a gente tem um zangão, também tem as operárias, tem a abelha rainha. E cada um é separado anatomicamente, cada um possui a sua função. Então, sociedade é uma relação intraespecífica, harmônica, onde os seres são anatomicamente diferentes entre si e funcionalmente também. A próxima relação harmônica é a colônia, que é bem facinha também. Aqui a gente tem uma imagem de uma colônia de esponjas. A gente pode ver que todo mundo é igual entre si e está todo mundo junto. Então, na colônia, não há separação anatômica e também não há separação de função. Todo mundo fica junto, todo mundo desempenha a mesma função. Então, a gente chama de colônia. Então, só para a gente não esquecer, sociedade são separados anatomicamente entre si e têm funções diferentes. Na colônia, todo mundo é igual, todo mundo desempenha a mesma função. E essas duas relações são relações intraespecíficas de mesma espécie harmônica. Agora vamos falar das desarmônicas, que também são duas dentro da intraespecífica. A relação que a gente vê aqui é uma relação de canibalismo. O exemplo que eu coloquei é o do gafanhoto, que ele está comendo o outro, pode ser gafanhoto fêmea, né? Comendo o outro. Isso é uma relação de canibalismo. Todo mundo conhece essa palavra e entende o que é isso. Então, canibalismo é uma relação desarmônica intraespecífica, certo? A outra que a gente tem é a competição intraespecífica. O que é a competição intraespecífica? Quando, por exemplo, esses ursos polares estão brigando por algum motivo. O motivo pode ser
questão de territorialidade, do território, pode ser porque querem a mesma fêmea, pode ser que estão disputando algum alimento. Quando isso ocorre, a gente fala que está havendo uma competição intraespecífica. Na última aula, eu acho que eu comentei com o pessoal, na aula ao vivo, sobre o princípio de exclusão de Galvez. Se der tempo, eu vou comentar aqui. A gente fala dos nichos ecológicos e fala dos animais e como ocorre a relação, né, no nicho ecológico. A competição intraespecífica, a gente não pode confundir com o que está correndo dentro do nicho ecológico. Quando é intraespecífica, eles possuem o mesmo nicho, mas tem um motivo particular para ele estar competindo. Então, fala competição intraespecífica, que é uma relação desarmônica de mesmas espécies. Certinho? Agora, pessoal, vamos para as relações interespecíficas, que também tem as harmônicas e também temos as desarmônicas. A primeira que a gente está vendo é a relação de mutualismo. Um exemplo que eu coloquei aqui são os líquens. O que são os líquens? Ele é uma associação de uma alga unicelular e um fungo. Aqui, por exemplo, tem as hifas do fungo, que é uma imagem microscópica. E essa relação é uma relação de dependência. Por quê? Porque eles não conseguem viver separadamente. Eles precisam sempre estar em união para poder sobreviver. E um beneficia o outro, no mutualismo. Por exemplo, aqui a gente tem a alga produzindo glicose que vai ser absorvida pelo fungo. E o fungo protege essa alga e também absorve, né, o que ela oferece para ele. Então, os dois saem ganhando dessa relação e é uma relação de dependência. Um não pode viver sem o outro. Um exemplo que eu não coloquei aqui também seriam as bactérias que a gente encontra no trato digestório das vacas, que ajudam elas a digerir pigmentos. Gente, eu esqueci agora, fugiu o nome. Deixa eu só lembrar aqui, depois eu lembro. As bactérias no trato digestório da vaca ajudam elas, né, a digerir a grama que elas comem. Então, a vaca precisa desse nutriente, quem fornece esse nutriente, quem quebra esse nutriente para ele, são as bactérias, certinho? A gente também tem, de relação harmônica, a própria cooperação, que é uma relação onde ambos também estão sendo beneficiados, mas aqui não há relação de dependência. Aqui na nossa imagem, a gente tem o paguro e a amêndoa do mar. Ambos aqui estão recebendo, né, sendo beneficiados. Então, ambos aqui estão sendo beneficiados, né? A amêndoa, por quê? Porque o paguro, ele se abriga nela, e ele ama e ela vai junto com ele. Então, com isso, ela consegue captar mais alimento. E o paguro, ele está sendo protegido pela amêndoa, porque ela tem esses tentáculos de aqui, e ele libera algumas enzimas que são más, né? São maléficas para os outros animais. Então, ele recebe a proteção dela e ajuda ela a conseguir o alimento. Então, ele é beneficiado e ela é beneficiada. Aqui, na relação que eu falei da vaquinha, de mutualismo, as bactérias que tem no trato digestório dela e os protozoários, eles ajudam na digestão da celulose. E com isso, a vaquinha consegue absorver esse nutriente, que é uma relação mutualística. Outra relação também harmônica que a gente tem é a relação de inquilinismo, ou epifitismo quando a gente fala de plantas. O nome é bem fácil da gente lembrar. E também esse peixe palhaço que ajuda a gente a lembrar de um filme, né, do Procurando Nemo. O que é o inquilinismo, então? Ele é uma relação harmônica, onde um animal é beneficiado em questão de abrigo. Ele recebe o abrigo, se abriga no outro animal. Não causa nenhum malefício para esse animal, para esse ser que ele está sendo usando como abrigo, que ele está sendo inquilino daquele ser. Um exemplo aqui é o peixe palhaço que vive na amêndoa. Ela é a casinha dele e ele não causa nenhum malefício para ela
e ele recebe o abrigo. Então, ele que apenas está sendo beneficiado, certinho? O outro não sofre nenhuma alteração. E quando a gente fala de planta, vocês podem ver outro nome, não ser inclinismo. Pode ver, a questão às vezes fala da planta lá, vivendo com outra planta, aí vai te perguntar o nome, aí não vai ter inclinismo, vai ter várias opções e vai ter epifitismo. Então, é epifitismo, que é a mesma relação aqui. Uma é beneficiada porque ela está morando, então ela recebe aqui, ela está recebendo um abrigo, ela consegue absorver a água que cai da chuva e não faz nenhum mal para a árvore que ela está. Ela só está morando junto aqui com a arvorinha. Então não acontece nada, é uma relação de epifitismo. Então, inquilinismo, quando a gente fala de animais, de outros seres, e epifitismo, quando a gente está falando de plantas, certo? E comensalismo, pessoal? O comensalismo, ele é uma relação onde um ser é beneficiado por causa de alimento. A gente tem essa imagem aqui do tubarão, e aqui são os peixes piloto. Pode ser peixe cinza também. Eu achei bonitinha essa imagem dos listrados. Como ocorre essa relação? O tubarão, quando ele se alimenta, ele vai deixando, né, sair alguns restos. Algumas partes assim vai saindo pela água. Esses peixes, eles se aproveitam desses restos e se alimentam desses restos. Então, a gente tem aqui uma relação de comensalismo, que um ser é beneficiado por causa de alimento do outro, certo? Não tem nenhum malefício para o tubarão e não tem nenhum malefício para os peixes piloto. Eles só estão aqui perto dele por causa de alimento. Então, quando é por causa de abrigo, é inquilinismo. Quando a relação ocorre por causa de alimento, é comensalismo, tá? E não causa nenhum mal para eles. Agora, pessoal, vamos falar das relações interespecíficas desarmônicas. A primeira que a gente vai falar vai ser do amensalismo ou antibiose. Vocês podem ver esses dois nomes aí. O que seria o amensalismo e antibiose, pessoal? É quando um ser inibe o crescimento do outro, inibe a sobrevivência do outro. Um exemplo aqui é o fungo penicilina, que produz a penicilina, e aqui a gente tem a bactéria Staphylococcus. Vocês podem ver aqui, nessa lâmina, que bem aqui ó, em volta dele, não está crescendo nenhuma bactéria. Não cresceu nenhuma bactéria, ela está toda aqui, mas quando chega perto do fungo, você não vê nenhuma bactéria. Por quê? Porque ele secreta a penicilina. E essa penicilina, ela mata a bactéria. Alguém já deve ter ouvido falar que a penicilina, ela foi o primeiro antibiótico criado. Foi, inclusive, por causa de um acidente, né? Não era nem isso. Se eu não me engano, foi um médico durante uma guerra, no século passado, que ele foi sair de férias e deixou lá uma bactéria na lâmina. E quando ele voltou, ele viu que tinha um pedaço que não tinha crescido bactéria. Desceu bactérias, tipo assim, tudo em volta, mas não cresceu um pedaço. Aí ele foi ver o que aconteceu. Aí ele foi ver que tinha esse fungo que secretava penicilina. Aí ele percebeu que ele inibia o crescimento das bactérias e começou a aplicar isso em machucados, em feridas, onde tinha uma infecção. Ele foi tendo uma resposta muito boa. Então, a gente teve a criação do primeiro antibiótico por causa disso, porque o médico ele descobriu que a penicilina, no fundo, secreta substância que mata uma bactéria. É importante a gente lembrar que antibiótico só serve para bactéria, não serve para vírus. Às vezes a pessoa está com gripe, vai no hospital, vai estar com uma virose, alguma coisa assim, e acha que o médico tem que receitar para ela um antibiótico. A gente está vendo muito isso por causa da pandemia do coronavírus, as pessoas acham que já tem que sair tomando azitromicina, que é um antibiótico, né? Já se infecta, tem que tomar azitromicina, também não é assim, né? Antibiótico só serve para matar bactéria, certo? E para vírus a gente tem os remédios antivirais. Mas quando a gente fala antibiótico é porque é para matar bactéria, o antibiótico não mata vírus. Às vezes a pessoa pode ter uma complicação de alguma doença viral, pode ter uma pneumonia,
E pode ver que nesse exame tem bactérias causando a pneumonia, bactérias oportunistas. Aí sim a gente entra com antibiótico. Mas fora isso, pessoal, antibiótico não mata vírus, certo? Então, essa relação interespecífica, desarmônica, anensalismo é quando um ser inibe o crescimento de outro, certo? A relação aqui, pessoal, desarmônica de predatismo. É bem tranquila também. Predatismo, todo mundo deve ter esse conceito já enraizado na mente, subconsciente. Então, predatismo é quando um ser, uma espécie, ele preda a outro. No caso aqui, a gente tem uma leoa, eu acredito, né? Que não tem juro, não sei. Indo atrás da zebra para se alimentar dela. Então, quando a gente tem essa relação, a gente fala de predatismo. Quando é a mesma espécie, lembra? Canibalismo. Espécie diferente, predatismo. Ele está predando essa espécie, ele está matando, certo? É o predador dela. E a gente também tem outra relação. A gente tem uma relação desarmônica, interespecífica, de parasitismo, pessoal. Eu não anotei aqui, mas eu peço que vocês anotem. A gente pode ter dois tipos de parasitismo. A gente pode ter o endoparasitismo, que a gente aqui tem o endoparasita, e a gente pode ter o ectoparasita. Por quê? Porque ele está dentro. Então, quando um parasita, tipo esse verme aqui, pode ser uma mobília, pode ser uma tênia, a gente fala de endoparasita. Ele é um endoparasita, ele está dentro do organismo. Agora, quando esse parasita ele está fora do organismo, ele não está endo, ele está ecto. Então, a gente fala que ele é um ectoparasita. Um exemplo aqui é o piolho. A gente pode ter o carrapato também, pode ter sanguessuga. Então, eles são ectoparasitas. E ambos realizam uma relação interespecífica desarmônica de parasitismo. E a última relação que a gente tem aqui é a competição interespecífica. O que é a competição interespecífica? É quando a gente tem, né, um animal competindo com o outro por causa de algum alimento, por causa de algum território, e são de espécies diferentes. Então, quando a gente tem essa competição, por exemplo, quando a gente tem um invadindo um nicho do outro, a gente tem uma competição interespecífica, certo? Um exemplo aqui é o esquilinho, e a gente tem esses passarinhos querendo comer o que está aqui na mão do esquilinho. Está tendo uma competição, e como são espécies diferentes, competição interespecífica, certo? Vamos só recapitular o comecinho. Pessoal, essa matéria ela é bem tranquila. A gente só tem que prestar atenção nos nomes, né? Para não errar. Sempre praticando, fazendo questões que a gente decore certinho. Então, vamos recapitular aqui. Das relações intraespecíficas. A gente tem as harmônicas e as desarmônicas. Relação harmônica intraespecífica, mesma espécie. Harmônicas, duas. Sociedade, anatomicamente e funcionalmente são diferentes entre si. E colônia, que a gente tem um agrupamento, certo? Sociedade aqui, por exemplo, as formigas. E colônia, a gente tem a de esponja. Também pode ter uma colônia de algas verdes, velozes, que elas andam tudo juntas, então é uma colônia. Não tem diferença entre os seres desse agrupamento. Desarmônicas, intraespecíficas também são duas. Então a gente lembra? Duas harmônicas, duas desarmônicas. A gente tem o canibalismo, por exemplo, aqui o gafanhoto comendo, mas até a gente pode praticar o canibalismo, né? Tem algumas culturas que praticam, né? Tem gente que já aconteceu, né? Então, canibalismo é um comer o outro, certo? E tem a competição interespecífica. Mesma espécie, né? Pode ser do território, pode ser por alimento, pode ser por algum motivo as espécies começam a brigar, então tem uma competição interespecífica, 2. E relações interespecíficas, pessoal.
Na interespecífica, a gente vai ter 5 tipos de relações harmônicas. A gente vai ter as relações de mutualismo, fungo e alga. Aqui a gente fala que é links, né? A gente tem a protocooperação, anêmona no mar e o caranguejo pavuro. A gente tem o inquilinismo, peixe palhaço e anêmona do mar. E tem o epifitismo, que é a mesma coisa de inquilinismo, que é por causa de abrigo, que são quando a gente está falando de plantas, certo? E temos o comensalismo, que é quando a gente está falando de uma relação que um ser se beneficia do outro por causa de alimento. E a gente tem as relações desarmônicas, que pode ser o amensalismo, como eu expliquei para vocês, ou antimbiose, pode aparecer esses dois nomes. E a gente tem a relação de predatismo, relação de parasitismo e a competição interespecífica. Então, de relações interespecíficas, a gente vai ter, caso são 4, né? 4 harmônicas, mutualismo, protocooperação, inquilismo, epifitismo e comensalismo. E a gente também vai ter 4 desarmônicas, amensalismo, predatismo, parasitismo e competição interespecífica. E o parasitismo, eu expliquei para vocês, a gente pode ter endo ou ectoparasitas, certinho? Agora, pessoal, a gente vai falar rapidamente do princípio de exclusão de Gauss. Na última aula, eu expliquei o que era o nicho ecológico, inclusive está no slide. O que é o nicho ecológico? Pessoal, o nicho ecológico, ele diz respeito à função do ser no ambiente, ele diz respeito ao que ele faz. E eu também dei o conceito de habitat, e falei como eles são diferentes. O habitat, quando a gente fala em habitat, às vezes tem som, a gente está falando do local onde o ser mora. Por exemplo, a gente pode ter uma onça, uma jararaca, um quero-quero, ter uma árvore, lá vivendo todo mundo bonitinho no cerrado. Quando eu falo isso, todo mundo está vivendo no cerrado, eu estou falando do habitat deles, eu estou falando onde que eles moram. Isso é habitat. Quando eu falo de nicho ecológico, pessoal, eu estou falando do que ele faz. O que é o que ele faz? É os hábitos dele, né? Ele tem hábito diurno, tem hábito noturno, o tipo de alimento que ele tem na dieta dele, é um animal carnívoro, um animal onívoro, um animal herbívoro, onde eu costumo encontrar ele, onde que ele prefere se habitar, se é em cima da árvore, se é embaixo, qual que é a época de acasalamento dele, o que ele faz durante o dia, durante a noite. Quando eu estou falando isso, pessoal, de um animal, eu estou falando do nicho ecológico dele. Estou falando o que ele faz no ambiente, qual que é a funcionalidade dele. Tem alguns autores que ainda falam que é o sentimento do ser. Então, quando eu descrevo a vida dele, quando eu descrevo as funções dele, eu estou falando do nicho ecológico, certo? Quando eu falo de onde que ele mora apenas, eu estou falando do habitat, certo? Aqui tem o princípio de exclusão de Gauss fala. O Gauss, ele foi George Gauss von Bloch, evolucionista soviético do século passado. E ele diz assim, no princípio dele: duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Uma delas irá sempre prevalecer, pois é mais adaptada naquele local. O que vocês lembram de mais adaptada naquele local? A gente está falando de um papo evolucionista, né? A gente está falando aqui, ó, de Charles Darwin, tá? E por que, pessoal, que ele fala assim? Porque quando a gente tem dois animais competindo, vivendo no mesmo local, ok. Mas quando os animais eles querem se alimentar no mesmo tipo de árvore, eles querem viver perto de tal rocha lá, eles gostam de viver embaixo da rocha. Os dois animais, de espécies diferentes. Quando os dois têm hábitos que se chocam, um vai competir com o outro, um vai competir com o outro por alimento, vai competir por território, vai competir por diversas coisas, né? Um pode captar mais recursos que o outro. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa. Só que um vai ser mais adaptado. Vai ser como aquela história de a gente falar que os mais fortes sobrevivem. Um
vai se sobressair naquele local. E o outro vai começar a regredir, porque não vai sobrar alimento para ele, não vai sobrar espaço para ele. Então, quem vai prevalecer vai ser o mais forte. E às vezes esse outro que está perdendo recursos, ele pode entrar em extinção, ele pode mudar de local, porque naquele local já não serve para ele, porque o outro ser está atrapalhando ele. E eu quero dizer que os seres eles podem ter o mesmo habitat, mas eles não podem ter nicho ecológico semelhante, eles não podem fazer a mesma coisa no ambiente, porque a gente vai ter um choque, a gente vai ter uma competição, certo? E quando é competição de espécies diferentes, é uma competição interespecífica, certo? O Darwin, pessoal, ele fez um experimento, e aqui nessa imagem a gente tem um experimento parecido com esse de Gauss, para ele entrar nessa conclusão. Aqui, vocês imaginam que a gente tem uma solução, um vidrinho, uma solução que tem alguns nutrientes para o paramécio, a almélia, sobreviver, certo? Aí a gente tem outro vidrinho, né, com os mesmos recursos, os mesmos nutrientes, as mesmas condições para o paramécio caudáceo sobreviver. Então a gente fala que um está em uma cultura isolada e o outro está em outra cultura isolada. Aqui, pessoal, a gente tem uma curva, né, um gráfico que mostra a curva de crescimento dele ao longo do tempo. A curva de crescimento da espécie, como que a espécie cresceu ou aumentou. É que ao longo do tempo ela cresceu, atingiu estabilidade, o limite daquele local, e ela continuou só progredindo para frente, né? Teve estabilidade, continua normalmente aqui. O paramécio caudal também, ele atingiu estabilidade aqui, ó, perto dos 60, e continua crescendo, aquela espécie continua crescendo, vivendo normalmente na cultura. Só que daí, pessoal, se a gente juntar essas duas espécies, que têm os mesmos hábitos, o mesmo nicho ecológico, na mesma cultura, na cultura mista, o que vai acontecer, pessoal? Ó, o Paramécio aurélia, ele continua crescendo, mas ele não teve, né, o crescimento rápido igual ele. A gente teve uma resistência aqui, porque a gente teve uma competição aqui, ó, de recursos. Só que ele prevaleceu, ele foi mais forte, ele foi mais ágil, ele teve uma adaptação melhor para se sobressair no paramécio caudado. Então, ele cresceu e atingiu estabilidade. Já o caudado, pessoal, ele deu uma crescidinha, mas a gente sabe que teve competição com a Aurélia e ele não conseguiu crescer. Ele aqui, ó, zerou os organismos de paramécio caudado. Por quê? Porque possui o mesmo nicho ecológico. E como eu disse, duas espécies não podem coexistir, né? Não pode ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo, porque uma delas vai prevalecer porque é mais adaptada, certinho? Então, esse é o princípio de exclusão de Gauss, porque uma espécie acaba por excluir a outra, no caso dos nichos ecológicos parecidos. Às vezes, como eu falei, pode haver que não há extinção, mas a gente tem um movimento da espécie indo para o local. Isso, pessoal, a gente lembra, né, da evolução, que a gente vê que a gente não tem os mesmos organismos no mesmo local. Porque pode acontecer, né, dos organismos ter os mesmos hábitos, um migra para outro, um para outro lado. Tem uma série de fatores que fazem um ambiente ter organismos diferentes do outro. Porque nenhum ambiente, nenhum ecossistema é igual ao outro. Existem várias relações que ocorrem dentro da ecologia, que a gente pode estudar, que fazem a gente ver agora, ter o mundo como ele é, o nosso meio ambiente como ele é hoje, certinho? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar para mim no Classroom, no meu e-mail, no meu WhatsApp. E eu vou deixar, como sempre, o slide disponível para vocês no Classroom. Essa semana não vai ter exercícios. Eu vou esperar mais uma aula e eu vou mandar exercícios. Eu espero que vocês façam. Eu tinha mandado um da primeira aula. Eu tive resposta de alguns alunos. Muito obrigada, né? Mas tem aluno que não está respondendo. Então, eu peço, quem não estiver conseguindo, quem tiver com dificuldade de tempo, para entrar em contato comigo, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo, certinho? Mas é muito importante, como eu expliquei, é muito importante a gente estar resolvendo exercícios, porque só assim a gente vai guardar, decorar, né, a matéria
a gente vai treinar o que a gente vai fazer lá no dia do Enem e no dia do vestibular. Então, não adianta você vir aqui só assistir a aula. É importante, sim, assistir a aula, mas você precisa anotar, você precisa praticar para no dia, né? Você está ótimo. Quando alguém corre, ela não corre só no dia da corrida. Ela corre o ano inteiro antes da corrida. Então, vocês não podem deixar resolver a questão só no dia do Enem. Você saber como que é só no dia do Enem. Não, você tem que saber antes, tem que praticar antes a matéria, tá, pessoal? Tchauzinho para vocês e até a próxima.